vocês ouvirem, devido a esse problema aí nos fones. Nós iremos iniciar hoje um novo conteúdo, né? Química orgânica. O slide não está compartilhando. Oi? O slide não está compartilhado. Eu vou compartilhar ainda, gente. Ah, tá ok, então. O microfone tá ok, né, Jefferson? Está sim, está sim. Então, vamos lá. Como eu falei, né, nós vamos iniciar hoje Química Orgânica. É um conteúdo que é bastante relevante, certo? Quando a gente fala sobre questões do Enem, cai muita coisa de Química Orgânica e hoje a gente vai fazer uma introdução, certo? Aí, próxima semana a gente já vai entrar em uma outra parte do conteúdo. É um conteúdo que ele é extenso, certo? Não vai ter como a gente ver tudo de Química Orgânica, mas pelo menos alguns pontos bem cruciais a gente vai estar estudando sobre, certo? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade, certo? Para colocar aí no chat, para falar. E vamos lá, né? Então, quais são as nossas pautas para essa aula de hoje? Nós iremos fazer uma breve introdução à química orgânica, e dentre esses pontos, nós iremos ver os postulados fundamentais da química orgânica, um pouco sobre as cadeias carbônicas. Dentre as cadeias carbônicas, né, a gente vai encontrar, por exemplo, como é que elas podem ser organizadas, condensadas. Vamos ver também a classificação de carbonos, classificação das cadeias, e no segundo tópico, né, a gente vai ver algumas características gerais dos compostos orgânicos. Então, vamos lá, né? Uma breve introdução aqui teórica, para vocês terem um pouco de noção, né? Como se iniciou a química orgânica e o que é que ela estuda. Pois bem, há 200 anos, né? Há 200 anos, surgiu-se no meio científico, né, a expressão de compostos orgânicos. Então, os cientistas, né, os químicos, eles tinham como compostos orgânicos tudo aquilo que era extraído de organismos vivos. Todas as substâncias químicas que existiam, que eram extraídas de algum organismo vivo, eles consideravam como compostos orgânicos, certo? Esses organismos vivos podem ser, eles eram considerados, né, os organismos vegetais, e os animais também. E aí é o que chama-se, né, de teoria do vitalismo. Claro que é uma teoria que hoje ela não é mais válida, certo? Ela caiu por terra, e a gente vai ver daqui a pouco o porquê. Então, antes, a química orgânica, né, e aí com esse termo compostos orgânicos, era tido somente aqueles compostos que eram obtidos através de produtos originados de vegetais ou de animais, ou seja, de organismos vivos. E aí esse carinha aqui, Berzelius, né, ele foi um dos criadores dessa teoria aqui, teoria do vitalismo. Por que vitalismo? Porque vem de organismos vivos, né, de algo que tem vida. Por isso que chama-se orgânico, né, que vem de organismo. Só que com o tempo, né, foram se passando, fazendo-se pesquisas, e esse carinha aqui, ó, nomezinho lindo, Friedrich, não me atrevo a pronunciar correto, porque eu não sou dessas. Mas ele foi um dos maiores contribuintes para derrubar aquela teoria, né, do vitalismo, onde dizia que os compostos orgânicos só eram oriundos de organismos vivos. Ele veio provar que não. Por quê? Como foi que ele conseguiu provar? Ele conseguiu sintetizar, ou seja, produzir em laboratório com um composto orgânico, né, inicialmente, através de um composto inorgânico, ou seja, de algo que não tinha vida. Nesse caso aqui, ó, nós temos a reação representando. Ele utilizou aí, né, fez o aquecimento, utilizou do calor desse composto aqui, ó, o cianato de amônio, que é uma função inorgânica, né? A gente viu que ele por exemplo, entra aqui na classe dos sais. Então, ele fez o aquecimento dessa substância e, ao aquecer,
conseguiu detectar a produção de ureia. Ureia, como sabemos, né, é um composto orgânico. Acho que vocês lembram que a gente resolveu uma questão que envolvia lá a ureia, né, o composto, e eu falei para vocês que a ureia é um composto orgânico. E por que é orgânico? Porque, por exemplo, tem no nosso organismo. Alguém saberia me dizer onde é que eu posso encontrar ureia no nosso organismo? Na urina? Exatamente, na urina. A nossa urina ela é composta, podemos dizer, basicamente de 95% de água. O restante, né, são outros compostos e cerca de 3%, né, dos 5 restantes aqui por cento, 3% podemos dizer que é de ureia. Então, a ureia nós podemos encontrar na urina. E aí, quando esse cientista aqui fez essa síntese e conseguiu obter a ureia, sem ser utilizando um organismo vivo, ele conseguiu derrubar aquela teoria do vitalismo, ou seja, os compostos orgânicos não necessariamente tenham que vir de organismos vivos. Eles podem ser sintetizados de organismos não vivos, ou seja, de substâncias inorgânicas. E aí, devido a esse experimento, né, deu um salto enorme na química, mais precisamente na química orgânica. E aí, então, os químicos passaram a ter uma outra definição, né, para a química orgânica. E aí, hoje, né, consideramos a química orgânica o ramo da química que estuda os compostos que contêm carbono. E aí, eles chamados, né, de compostos orgânicos. Continuou o mesmo termo, certo? Porém, o entendimento é outro. Não é só de organismos vivos que os compostos orgânicos podem ser originados. Eles podem ser originados também de compostos ou de organismos não vivos. E por que também é conhecida como a química do carbono? Porque cerca de mais de 90 não, quase 100% de todos os compostos orgânicos, eles contêm carbono, certo? Então, por isso que é considerada a química do carbono. E aí, todo composto orgânico, ele precisa ter o carbono. Porém, nem todo composto que tem carbono é orgânico, certo? Por exemplo, temos o CO2. O CO2, né, aquele gás que a gente sempre ouve falar e a gente produz bastante, esse composto aqui, ele contém carbono, concorda? Porém, ele não é orgânico, certo? Então, fica resumido assim, tudo que for composto orgânico precisa ter carbono, certo? Precisa ter carbono na sua fórmula. E nem tudo que tem carbono vai ser orgânico. Então, não é todos os compostos que existem na natureza que têm carbono que vão ser orgânicos, certo? Agora a gente vai ver alguns postulados que são fundamentais na química orgânica, ou seja, algumas constatações que foram feitas, né, ao longo do tempo, através de experimentos, de muitos estudos. Dentre os estudiosos está aí o Kekulé, e aí por isso que o nome desses postulados levou o nome dele, né, postulados de Kekulé. Foi um dos grandes cientistas que contribuiu para esse estudo. E aí, como eu falei, a química orgânica é a química do carbono. Esses postulados, eles estão relacionados diretamente com o carbono, certo? E aí, aqui é o básico da química orgânica. Quer dizer que, professora, pode cair algum desses postulados em alguma questão do Enem? Pode, certo? Até hoje eu não vi. Mas você precisa ter esse entendimento para você ter base para outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Como, por exemplo, sobre a tetravalência do carbono, certo? Ele é tetravalente. O que isso quer dizer, professora? Que ele faz 4 ligações. Então, o carbono, para ele ficar estável, ou seja, para ele ficar legalzinho, de boa com a natureza, ele precisa fazer 4 ligações. Não importa com quais elementos sejam, mas ele precisa de 4 ligações, certo? E aí, essas 4 ligações, elas podem ser simples. Ligação simples é quando eu tenho somente um tracinho. E aqui nós temos um exemplo do metano. Aqui o carbono, e ele fazendo as 4 ligações dele com o
o hidrogênio. Essas 4 ligações, elas também podem ser organizadas da seguinte forma, através de 2 ligações simples, ó, só com um tracinho, e uma ligação dupla, onde eu tenho aí 2 tracinhos. Outra representação das 4 ligações pode ser uma ligação simples de um lado e uma ligação tripla do outro. E a outra forma que vocês também podem encontrar, né, nos compostos é dessa maneira aqui. Dupla ligação em ambos os lados do carbono. Mas lembre-se, o carbono sempre precisa estar com as 4 ligações. Não importa qual seja desses formatos aqui, mas ele precisa estar com 4 ligações. Professora, se o carbono estiver com 3, ele vai estar estável? Não. Certo? Ele não existe na natureza, ele não se comporta de forma estável na natureza com 3 ligações, ele precisa das 4. Professor, e 5, ele pode fazer 5 ligações? Também não, certo? Ele não pode fazer um número a mais e nem um número a menos. Todos os elementos, eles têm um número de ligações que os tornam estável, né? E esse número está de acordo com o grupo da tabela periódica a qual ele pertence, que é justamente o número de elétrons que ele vai estar precisando, né, na sua camada de valência para se estabilizar. Então, resumindo, o que é que eu quero que vocês entendam desse slide aqui? O carbono sempre, certo? Aqui é uma palavra forte, sempre ele precisa fazer as 4 ligações, seja dessa maneira, ou dessa outra, ou dessa daqui. Só existem essas 4 maneiras, certo? Não tem outras maneiras. Então, ele sempre precisa estar com as 4 ligações. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Alguma dúvida? O áudio está travando? Está dando para ouvir direitinho? Eu tirei os fones porque não estava prestando, estou usando só o fone mesmo o fone não, o microfone do computador. Tudo ok, né, Jefferson? Pronto, a Alessandra deu um feedback aí. Pronto, obrigada, meninas. Então, vamos lá, continuando. O segundo postulado, né, a gente viu agora o primeiro, que é com relação à valência do carbono, ele é tetra. Esse termozinho aqui, ó, esse prefixo tetra, vem de 4. O segundo postulado é com relação às 4 ligações simples com relação às 4 ligações simples do carbono, né? Elas são todas iguais. São todas iguais em que sentido, professora? Em comprimento e energia, certo? Então, elas têm o mesmo tamanho e a mesma energia. São iguais. E aí nós temos aqui o exemplo, né, dessa molécula de clorofórmio. Temos aqui representado de várias maneiras. De que maneira? Qual é a diferença de uma para outra? É só a localização do hidrogênio, que ele vai mudando. Mas não interfere na molécula, certo? É a mesma. Essa molécula aqui é a mesma que essas outras 3. Só muda que ela foi aí rotacionada, foi girando. Conforme foi girando, a ligação do hidrogênio foi mudando de posição. Então, resumindo, o segundo postulado é sobre a igualdade das ligações. Elas têm o mesmo tamanho, né, ou seja, mesmo comprimento e mesma energia. O terceiro e último postulado é com relação às cadeias, né, que o carbono pode fazer. Ele é o único elemento da tabela periódica que consegue fazer, né, que consegue formar várias ligações químicas sucessivas, né? Aí a gente chama de cadeia, porque ele vai desencadeando várias ligações, como nós podemos ver aqui, ó. Porém, tem que lembrar do primeiro postulado, certo? O carbono só pode fazer 4 ligações. Vocês podem conferir aqui, todos esses carbonos, eles contêm as 4 ligações, certo? Não importa se tem a dupla, a tripla, ou se é simples, mas todos os carbonos têm as 4 ligações, certo? Então, resumindo, o primeiro postulado fala sobre a tetravalência, né, do carbono, ele consegue fazer 4 ligações, por isso que
os compostos orgânicos, eles são a base de carbono, né, que é um dos elementos que faz o maior número de ligações, e ele tem essa capacidade, né, de ser tetravalente. Com relação às ligações, elas são iguais, né, tanto no comprimento como na energia, e o carbono, ele é capaz de formar cadeias, ou seja, uma sequência, né, de vários carbonos. E aqui na ponta, certo? Quando não vem representado, quer dizer que tem hidrogênios. Para fechar aqui a cadeia. Dúvidas com relação aos postulados ou tá de boa? Letícia perguntou o que é que diferencia eles nesse segundo postulado. Não, eles não são diferentes, certo, Letícia? Como eu falei, é o mesmo composto. É o mesmo. Tem os 3 ligantes, ó. Cloro, temos aqui 3 ligantes, cloro, e um ligante hidrogênio. Esse outro aqui é o mesmo. Tem 3 cloros e um hidrogênio. Sempre o carbono vai ficar no centro, certo? Dos compostos orgânicos. Com relação a esse daqui, né? Quando é uma cadeia pequena, quando não é desse tamanho aqui, vai ter momentos que vai ter oxigênio no meio, certo? E a gente vai ver depois. Mas esses 4 compostos aqui, eles são iguais. Só muda porque é como se essa molécula aqui tivesse girado. Imagine que você está com ela na mão e você começou a girar ela. Conforme você foi girando, esse hidrogênio aqui, ó, ele foi mudando de canto. Deixa eu destacar aqui. Antes ele estava aqui, ó, girou-se a molécula, ele veio para cá, deu mais uma giradinha, ele veio para cá, outra girada. É como se estivesse apenas rotacionando a molécula, certo? Mas é a mesma, é o mesmo composto. Respondida a pergunta, Letícia? Raíssa perguntou, no terceiro postulado, a molécula pode ser maior sempre, desde que tenha ligação tetravalente. Existem cadeias de todos os tamanhos, certo, Raíssa? Pode ser por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Eu posso fazer uma cadeia, né? Essa daqui já é grande, pode ter uma cadeia pequena, apenas vou colocar aqui só 3 carbonos. Agora, o que é que tem que acontecer? Esses carbonos, eles precisam ter as 4 ligações, certo? Se não tiver, digamos que na escola de vocês, né? A professora, isso aqui, esse conteúdo é de terceira série, certo? Terceiro ano, último ano que vocês vão ver, né, na disciplina de química, vocês vão ver química orgânica. Quem já está na terceira série já deve estar estudando bem mais além do que essa parte introdutória. Então, todos os carbonos, eles precisam ter as 4 ligações, certo? Professora, e se eu colocar assim? Todos os carbonos aí estão com 4 ligações? Não, somente esse aqui do meio, ó. Esse do meio, ele tem 1, 2, 3, 4, mas esses daqui da ponta só tem 2, ó. Então, tem que colocar o quê? Mais 2. Então, sempre o carbono precisa estar com 4 ligações, certo? Isso é o básico do básico da química orgânica. Não tem como vocês esquecerem desse conceito aí, principalmente quando se trata de fazer a molécula, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Samuel falou, é como se fosse uma roleta. Podemos imaginar, Samuel, essa molécula aí, ela foi girando. Imagine ela em 3D, certo? E aí você vai girando ela, né? Vai rotacionando ela. Pronto, vou voltar, Letícia, para o primeiro aqui postulado. Esse material já está lá na plataforma, certo, gente? No Google Drive. Deixa eu apagar aqui. Deu certo? Pronto, então vamos lá. Com relação às cadeias carbônicas, né? A gente viu aqui, ó, o que é uma cadeia carbônica. Deixa eu apagar aqui. Tudo isso aqui, ó, é uma cadeia carbônica. Cadeia porque é uma sequência, ó, de vários carbonos, certo? Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser simplificadas, certo?
Mas vamos entender um pouquinho melhor, né, sobre o que são cadeias carbônicas. Como a gente viu, os átomos de carbono, ele é o único elemento que consegue formar cadeias, né, formar compostos enormes, como vocês já devem ter visto em provas anteriores do Enem ou até mesmo na escola. Então, quando você vê um composto muito grande, é sinal de que tem carbono no meio. E aí, por essa razão, né, é comum simplificarmos a fórmula estrutural dos compostos orgânicos, condensando algumas ligações. Por exemplo, para a gente não ficar copiando uma molécula como essa daqui, ó, enorme, é que ela não está completa, né? Está faltando aqui os hidrogênios dela. Só para vocês terem como exemplo. Então, para a gente não ficar sempre copiando as cadeias carbônicas, os químicos resolveram criar uma forma, né, de simplificar elas, mas que não deixe de ter a sua, como é que eu posso dizer? Que não fique errado, certo? Que todos consigam entender que aquela cadeia que está simplificada é a mesma cadeia como se ela estivesse aberta. Vejamos aqui 2 exemplos. Ó. Temos aqui essa cadeia, ela está aberta. Como assim aberta, professora? Você consegue ver todas as ligações dela. Todas. Imagine aí você fazer uma questão que você precise fazer esse composto aqui, sei lá, 5 vezes. E olha que ele é um composto pequeno, né? Comparado a outros enormes que tem. Então, ficaria muito cansativo e demoraria mais. Então, é mais simples você condensar algumas ligações, ou seja, você não precisa colocar todas elas, mas você precisa usar símbolos que representem elas. Como assim? Veja aqui esse exemplo. Essa cadeia aqui é essa mesma cadeia. Vou numerar aqui de 1 e 1, certo? É a mesma cadeia. E essa cadeia, essas outras aqui também é a mesma, mas eu vou já chegar nelas. Essa daqui, ó, como vocês podem ver, ela não está mostrando as ligações com os hidrogênios, como nessa daqui tem, ó. Tem essa ligação, essa, todas essas ligações, ó, das pontas e aqui das laterais, não tem. O que é que foi feito aqui? Colocou-se os carbonos, né, em sequência, a mesma quantidade. Você não pode tirar os elementos. O que é que você só pode tirar? As ligações, certo? Numa condensação. Você coloca todos os carbonos, ó, e ao lado você vai colocar os hidrogênios. E quantos hidrogênios estão ali ligados àquele carbono? Por exemplo, nesse carbono aqui, deixa eu destacar aí. Nesse carbono aqui, eu tenho ligado a ele, ó, 3 hidrogênios. Então, ao invés de eu escrever aqui as 3 ligações, eu posso colocar o hidrogênio e o número 3, indicando a quantidade de hidrogênios que tem ali. Posso fazer a mesma coisa em todos os outros carbonos. Ó. Nesse carbono aqui, tem 2 hidrogênios ligados a ele, como vocês podem ver, ó. 1, 2. Então, eu coloquei só o H2. Foi feito o mesmo nesses outros carbonos. E aqui repetiu-se a hidroxila, certo? Aqui é uma outra maneira de você representar esse mesmo composto. Ao invés de você colocar embaixo ó, os hidrogênios, você pode colocar ele no meio, entre as ligações e o carbono, certo? Essa daqui é a maneira mais usada. É que vocês vão encontrar na maioria das vezes. Essa daqui não se usa tanto, certo? Mas não quer dizer que vocês não possam encontrar, né? Se deparar com ela. Mas essa daqui é a mais usada. Segue o mesmo raciocínio, certo? A mesma quantidade de hidrogênio ligada, ou número de hidrogênios. Bem, Oi? essa segunda aí, que tem CH2, no colchete e tem um 3 depois. Que é o 3 aí? Tá. Pronto, eu vou já chegar nela, que é uma outra forma, Valeu. certo? Valeu aí pela pergunta. Então, essa forma aqui é a mesma, né? Digamos assim, segue o mesmo raciocínio que essa daqui, porém, ao invés de colocar os hidrogênios aqui abaixo, ó, colocou-se aqui, entre as ligações. E agora, né, vamos lá para essa daqui, que foi a pergunta aí do nosso colega. Nós temos aqui, ó, essa mesma cadeia,
certo? Esse mesmo composto aqui, só que está sendo representado de uma outra maneira. De que maneira? Aqui nós temos, ó, CH2, certo? CH2. E temos aqui ele dentro de um colchete. E abaixo nós temos o número 3. O que isso quer dizer? Foi contado, certo? É como se tivesse comprimido, juntado, todos esses CH2 aqui, ó. 1, 2, 3 CH2, tá vendo? Eles são iguais. Colocou-se apenas uma vez o CH2, né? Representando aí. Colocou-se dentro do colchete e abaixo um 3. Por que esse 3? Porque eu condensei aqui 3H2. Professora, eu poderia colocar esse outro aqui? Não seria a forma mais correta, porque ele está ligado a essa hidroxila, certo? Então, geralmente a gente faz essa condensação aqui somente com aqueles que estão no meio, não com aquele, digamos assim, com o penúltimo, né? Então, você vai contar somente com os do meio. Por exemplo, se você tivesse uma molécula como essa aqui, ó, CH2, 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 CH2O. Como é que eu poderia condensar essa molécula aqui dessa maneira? Alguém saberia me dizer? Eu tenho quantos CH2 aí no meio? Aí só é você contar. Tem 1 aqui, 2, 3, 4. Professora, mas tem esse outro aí. Mas lembra-se que eu falei, esse penúltimo aqui você não conta, certo? Penúltimo que eu digo que é o grupo, né? Esse grupo que vem antes da hidroxila. Então, você tem aqui 4 CH2, iguaizinhos, com a mesma quantidade de hidrogênios. Então, você coloca dentro do colchete. Deixa eu colocar aqui. Então, vai ficar assim, ó. CH3, aí coloca colchete, né? CH2. Embaixo você vai colocar um 4, porque é exatamente a quantidade, ó, de CH2 que você comprimiu, ou seja, que você reduziu. E repete aí o resto da cadeia. Dúvidas com relação a esse primeiro CH2, ele não é condensado, ele não é condensado porque está ligado a um carbono, né? Você diz esse daqui, né? Ó. Não, Ou esse daqui? O primeiro. Pronto, tem ali H3C. Esse, né? Aí, no caso, não Pronto. condensaria o outro porque está ligado a um carbono, né? Não seria por isso, certo? Mas foi uma excelente pergunta. Por que eu não posso colocar esse meu H3C? Ou também pode ser usado assim, pessoal. CH3, certo? Dá no mesmo. Por que eu não posso juntar ele aqui? Porque ele tem, ó, 3 hidrogênios. E esses outros que eu condensei só tem 2. Então, precisa ser iguais, certo? Eu não posso condensar compostos, os carbonos que vão ter quantidades de hidrogênios diferentes. Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Eu não posso condensar, certo? Misturar, por exemplo, esses dois aqui, representar de uma só forma. Por quê? Cada um tem uma quantidade diferente de hidrogênio. Esse aqui tem 2 hidrogênios e esse tem 3. Então, não tem como eu juntar eles para condensar. Então, eles vão ficar separados. E por que que esses da ponta tem 3 hidrogênios? Porque, lembre-se, o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Se esses que estão na extremidade, eles vão ter uma ligação para cá, e aí eles vão precisar de mais 3, que é exatamente o hidrogênio, certo? A gente sempre completa com hidrogênio. Carbono e hidrogênio são os melhores amigos na química orgânica. Eles sempre vão estar juntinhos, andando sempre de mãos dadas. Deu para esclarecer a dúvida? Na verdade, eu acho que é porque eu não expliquei direito. Pronto, nesse exemplo aqui, H3C, aí faz uma ligação. Aí eu poderia deixar esse outro CH2
no caso, sozinho, e depois fazer a condensação? Espera aí. Você está falando desse aqui, ó? Produto, no exemplo que você fez com 4CH2, que condensaria 4CH2. Sim, Aí, pronto. eu não Produto posso básico. condensar o penúltimo, certo? Que está ligado à hidroxila. É para o exemplo dessa molécula, certo? Aí o primeiro que está condensado, ele poderia eventualmente ficar do lado de fora também? Não. Você só vai deixar do lado de fora esse daqui, porque ele está ligado à hidroxila. Certo? Agora, se viesse assim, ó. Se não viesse uma hidroxila, deixa eu colocar aqui. Digamos que seja assim, ó. Certo? CH3 aqui, no lugar dessa hidroxila. Como é que você poderia condensar? Colocaria, né, em colchete, contaria aqui quantos CH2 tem. Tem 3. Opa. Tem 3 CH2. E aí colocaria o CH3 no final, certo? Por que eu não posso condensar com essa hidroxila? Porque ela representa uma função orgânica, certo? E aí sempre aconselha-se deixar o penúltimo, CH2, para representar aquela função orgânica, certo? Mas se quiser condensar, pode condensar para facilitar, mas vocês não vão encontrar nos livros ou em questões essas coisas assim, certo? Pode encontrar com muita raridade. Deu para esclarecer a dúvida ou ficou mais confusa ainda? Deu. Pronto, valeu, Alex. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Maria Herculana perguntou: quando a molécula fica subentendida, vai ser sempre hidrogênio? Isso, boa pergunta. Sempre que vocês encontrarem, por exemplo, uma cadeia dessa forma aqui, ó, só tem carbono, né? De elemento vocês só conseguem visualizar carbonos, mas fica subentendido que nas pontas tem quem? Ele, o melhor amigo do carbono, ó, o hidrogênio, o bichinho, ó. Ele sempre vai estar aqui na ponta, certo? Porém, tem formas que você pode escrever a cadeia sem precisar colocar os hidrogênios. Você pode escrever somente assim, do jeito que essa daqui está sendo representada. Somente com as ligações, certo? E os carbonos. Se eu quiser ocultar o carbono, professor, eu posso? Pode também. A gente vai ver agora. Vou apagar aqui. Se você quiser fazer a cadeia de uma forma que não apareça nenhum elemento, mas que a cadeia seja condensada e que fique correta, como é que você pode fazer? Você vai representar por traços, né, que a gente chama na química. Por exemplo, essa cadeia aqui tem quantos carbonos? Ela vai ter 5 carbonos. Temos aqui a fórmula dela. 5 carbonos, 11 hidrogênios, e temos aí a hidroxila, certo? Como é que eu poderia estar representando essa cadeia aqui? Eu posso fazer da seguinte forma. Pronto. Esse desenho aqui, ó. É essa cadeia aqui. Eu fiz ele de uma forma bem mais simplificada. Tenho certeza que vocês já viram em algum canto. Cadeias assim, ó, na química. Com anel benzeno. A gente vai já falar um pouquinho sobre ele, né? Algumas pessoas têm dificuldade. Então, aqui é uma outra forma de você simplificar as cadeias. Professor, explique melhor como é que eu faço, como é que eu sei a quantidade de tracinhos que eu tenho que colocar. Pois bem, ó, cada extremidade, quando não tem nada, certo? Vai representar um carbono. E em cada encontro de ligações, ó, em cada curvazinha dessa aqui, também tem um carbono. Coloquei só 4, né? Faltou 1. Pronto. São 5 carbonos que essa molécula tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professora, por que não abreviou a hidroxila? A hidroxila, assim como outros elementos que vocês vão ver mais na frente, como nitrogênio, enxofre, não tem como a gente abreviar como carbono, certo?
Esses traços aqui representam só carbonos. E, obviamente, os hidrogênios, né, que estão acompanhados dele. Então, lembre-se, em cada extremidade tem um carbono, certo? E a cada carbono sabemos que vai ter os hidrogênios lá ligados a ele. Só que, claro, estão subentendidos, certo? E em cada encontrozinho desse, ó, tem um carbono. Não esqueçam disso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida com relação aqui ao que eu acabei de falar. Não. Deu para esclarecer, Letícia, a dúvida desse penúltimo que você falou? Esse penúltimo aqui, ele não é simplificado por estar ligado a essa hidroxila, certo? Se vier a hidroxila, outros elementos diferentes do carbono, ele precisa ser representado, que é justamente para indicar ali a função orgânica, certo? Com relação a essa simplificação aqui por traços, ficou tudo entendido? Vou só fazer novamente para deixar mais claro ainda. Quero representar o anel benzeno, né? O anel benzeno, quem conhece sabe que ele tem 6 carbonos. Fiz muito apertado aqui, mas vai dar certo. Ele tem 6 carbonos, ou seja, tem as 6 ligações aqui. E, claro, sabemos que vai ter os hidrogênios, para completar as 4 ligações do carbono. Nunca esqueçam dos hidrogênios, certo? Na verdade, das 4 ligações. Então, temos aqui vários hidrogênios. Como é que eu posso representar esse anel benzeno sem precisar escrever tudo isso? É só lembrando, tem as ligações duplas alternadas, certo? O benzeno, ele tem 3 ligações duplas, alternadas. O que quer dizer alternadas? Eu vou ter dupla aqui, simples aqui. Outra dupla, simples e dupla, certo? Vai ficar alternada. Dupla, simples, dupla, simples. Você não pode colocar 2 duplas empareadas, né? Uma em sequência da outra. Como é que eu posso representar aqui o anel benzeno de uma forma bem mais simples? Eu posso fazer só assim, ó. Que é o que vocês provavelmente mais veem por aí. Ou posso fazer assim. Professora, qual é a diferença de colocar essas duplas ligações e colocar essa bolinha aí no meio? O que isso quer dizer, né, essa bolinha aqui? Quer dizer que essas ligações aqui, ó, elas estão em constante movimento. Elas ficam mudando, certo? É o que chamamos de ressonância. Claro que, visivelmente, a gente não consegue ver isso, mas isso já foi comprovado eletronicamente, né, através de aparelhos, que essas ligações, elas ficam em constante movimento. Então, vai ter momento, e é questões de segundos, certo? É muito rápido. Vai ter momento que essa ligação aqui, ela vai pular para cá, depois vem para cá, essa outra vai para cá. Ó. Quando uma salta para uma ligação, a outra também já tem que ir saltando. Então, elas vão girando, certo? Por isso que o anel benzeno, ele pode ser representado com esse círculo aqui no meio. É justamente representando essa ressonância, né? Esse movimento aí das ligações duplas. Deu para compreender, pessoal, sobre essa questão do anel benzeno? Mais ou menos. Qual a parte que não deu para entender? Podem ficar à vontade para perguntar. Tipo, em relação a esse desenho que você fez, principalmente eu não entendi, mas as outras eu compreendi, mais ou menos. Você só não entendeu do anel benzeno, é isso? Exatamente. Pronto. Deixa eu apagar aqui e fazer um anel benzeno de vergonha. Ó, o anel benzeno, como eu falei para vocês, né, ele tem 6 carbonos. Ele vai se organizar dessa forma aqui, ele é ciclo, certo? É um composto cíclico, ou seja, forma um ciclo, ele é uma cadeia fechada. A gente vai ver isso mais na frente, de forma bem detalhada, para quando a gente for estudar sobre
as funções orgânicas, certo? Cada carbono desse aqui, ó, está fazendo 2 ligações, mas não está correto. Por quê? O carbono ele precisa fazer 4. Quem é que eu vou colocar aí para completar essas 4 ligações? O hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, tem 2 ligações, então eu vou colocar mais 2, que é exatamente o hidrogênio. Esse outro carbono aqui também só tem 2, ó. Precisa de quantas? De mais 2. E assim é para todos os carbonos, até que cada carbono fique com suas 4 ligações. Vocês têm que analisar carbono por carbono, certo? Olhar um por um. Esse daqui, ó, está com as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse outro aqui só tem 2, então vou colocar as 2 ligações que faltam. E aí, dentro do anel benzeno, tem as ligações duplas. Ah, pessoal, eu errei um detalhe, certo? Esqueci de apagar os hidrogênios que eu tinha colocado. Quando você coloca aqui uma dupla, o que que acontece? Ficou muito grosso. Quando você está colocando aqui uma dupla, você está adicionando uma ligação, certo? Entre esses 2 carbonos aqui. Então, eles vão ficar com um hidrogênio a mais. Então, eu apago, certo? Foi porque eu fiz a mais. Eles não vão precisar desses 2 hidrogênios aqui. Porque eles já vão ter as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Esse outro aqui também já vai ter as 4. Vou colocar outra dupla ligação, só que de forma alternada. Não posso colocar em sequência. Vou colocar aqui. Aí, justamente, eu preciso apagar o hidrogênio daqui, que eu coloquei a mais, e esse outro. Porque o carbono só pode fazer 4 ligações, certo? Lembre-se disso. Aí, no caso, está faltando mais uma dupla. Eu não posso colocar aqui, porque já vem atrás dessa. Tem que colocar sempre alternado. Como esses 2 carbonos já vão estar com as 4 ligações, não precisa ter esses hidrogênios aqui. Já vão estar todos com a sua estabilidade. Então, o anel benzeno, ele fica dessa forma. Dupla ligação aqui, ligação simples. Dupla aqui, simples. Dupla, simples. É sempre alternando, certo? Vai ter a dupla, simples. Dupla, simples. E aí, eu posso representar o anel benzeno dessa forma aqui, ó. Eu não preciso colocar todos os carbonos e nem todos os hidrogênios. Basta fazer esse desenho, ó, e colocar as duplas ligações. Professora, mas aqui você colocou essa dupla aqui, essa outra ali, não importa, certo? Onde você vai colocar as duplas. O que é que vai importar? Desde que você esteja alternando as duplas. Você não pode representar o anel benzeno assim, ó. Dupla, dupla, dupla. Não pode. Tem que sempre estar alternando. Não pode estar na mesma sequência, todas juntas. Certo? Tem que ser dupla. Aqui, ó, ligação dupla. Isso aqui é uma ligação. Mais outra faz a dupla. Aqui é uma simples. Temos aqui a ligação dupla. Aqui uma simples. E mais uma dupla. E essa outra é simples. A gente vai ver um pouquinho mais na frente ainda sobre o anel benzeno, certo? Só queria que vocês entendessem essa forma de representar os compostos, né, orgânicos, que é da maneira simplificada. Eu posso simplificar dessas formas, ó, ou posso usar apenas os traços. Tudo bem, pessoal? Letícia, qual a parte da dupla ligação você não entendeu? Essas do anel benzeno? Foi ou eu cheguei tarde para responder a pergunta? Pronto, conseguiu entender, né? Ótimo. Então, vamos lá. Classificação do carbono. Essas outras... Vale, meu Deus, eu estou adiantando. Essas questões aqui que a gente viu... a gente já vai praticar bastante, certo? Na resolução de questões. Então, isso daqui requer bastante prática também. Não é só vocês estudarem aqui nesse momento.
né, para aprender. É preciso vocês praticarem. A gente vai aprender também como é que dá o nome aos compostos, como é que chega nesse nome aqui. É o nome desse composto aqui, mas como é que eu chego nele, certo? Vamos ver agora a classificação dos carbonos, né, nas cadeias. Eles podem ser classificados em 4 tipos: carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Os nomes já são bem sugestivos, ó. Primário vem de 1, secundário 2, terciário 3 e quaternário 4. Mas o que isso quer dizer, professora? Quando eu tenho um carbono primário, quer dizer que ele está ligado a outro carbono, certo? Ou a nenhum carbono. Como assim? Vejamos aqui essa cadeia. Deixa eu pegar esse daqui que é mais... Essa cadeia aqui, ó. Esse carbono aqui, eu circulei, ele está ligado a quantos carbonos? Quem saberia me dizer aí no chat ou no áudio? Isso, Raíssa, ele está ligado a um carbono. Esse carbono aqui que eu circulei, ó, está ligado somente a esse carbono aqui, azul. Então, ele é um carbono primário, certo? Vou dar um pezinho aqui de primário. Esse outro, ó, esse, todos os carbonos das extremidades, eles também são primários. Por quê? Porque estão ligados somente a um carbono. Então, para você classificar aquele carbono, você tem que olhar só para ele, certo? Olhe primeiro para ele e veja a quantos carbonos ele está ligado. Não queira olhar para a cadeia toda de uma vez, não, porque aí você vai ficar confuso. Você vai olhar para ele. Aí eu quero classificar esse daqui. Vou olhar quantos carbonos está ligado a ele. Só tem um carbono ligado a ele. Então, ele é primário, certo? Quando tiver dois carbonos ligados, nós temos aí um carbono secundário, certo? Por exemplo, esse carbono aqui amarelo, na corzinha amarela. Olhe só para ele. E agora veja a quantos carbonos ele está ligado. Ele está ligado, ó, a esse carbono e está ligado a esse outro. Então, como ele está ligado a 2 carbonos, a gente chama ele de secundário. Representa pela letra S. Professor, e os hidrogênios não conta, não? Não, certo? Você só vai contar com os carbonos. Eu vou já mostrar aqui nessa cadeia aqui. É a mesma, certo? Só que essa daqui está de forma mais detalhada, né? Com os hidrogênios. Quando é que eu tenho um carbono terciário? Quando aquele carbono ele está ligado a outros 3 carbonos. Por exemplo, esse carbono aqui na coloração rosa. Ele está ligado a esse carbono, também está ligado a esse outro carbono e está ligado a esse carbono amarelo. Ou seja, está ligado a 3 carbonos. Por isso que ele é terciário. Vou colocar o TER, certo? Só o T mesmo. Ele é terciário. E quando é que eu tenho um carbono quaternário? É quando ele está ligado a 4 outros carbonos. E aqui nós temos um exemplo. Olhe para esse carbono azul e veja aí as laterais dele, né? A quem é que ele está ligado? Ele está ligado a esse carbono, está ligado a esse outro, que está ligado a esse, e está ligado a esse outro. Ou seja, ele tem 4 carbonos ao redor dele. Então, ele é um carbono quaternário, certo? Uma dica é, olhe quantos carbonos tem ao redor dele. Aí você vai saber, né, quantos carbonos estão ligados a ele, ou seja, qual vai ser a classificação dele. Vamos aqui para a cadeia, ó, que tem os hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, olhe só para ele, certo? Esqueça os hidrogênios. Olhe só para os carbonos. Para a classificação de carbonos, vocês só vão olhar para os carbonos. Olhe para ele e veja quantos carbonos está ligado a ele.
nós temos aqui, ó, esse carbono, vou colocar de outra cor. Vou usar o marca-texto. Temos esse carbono que está ligado a ele, temos esse outro que está ligado a ele também, e temos esse daqui, que também está ligado. Ou seja, temos aí, ó, 3 carbonos ligados a esse daqui. Então, qual é a classificação dele? Se ele tem 3 carbonos ligados a ele, ele vai ser o quê? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Terciário, isso mesmo, Roberta. Esse carbono aqui, ele é terciário. Esse daqui que eu estou circulando em vermelho, certo? Esses outros que eu marquei de amarelo, eu não classifiquei ainda, certo? Nessa molécula aqui. Eu só fiz circular para vocês verem quais os carbonos que estavam ligados a esse daqui. Vejamos agora, vou fazer uma outra molécula, certo? Porque essa daqui é essa mesma molécula, então vai ficar sem graça. Vocês já vão saber a resposta. Deixa eu fazer aqui essa molécula. CH3, vou botar aqui mais um. Lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações, certo? E aí, no caso, você conta a quantidade de hidrogênio, se refere à quantidade de ligações que ele está fazendo. Outra coisa, eu posso representar o CH3 dessa forma ou dessa daqui. Não importa a ordem, certo? Desde que o 3 fique abaixo do hidrogênio. Bel, Oi. ele pode ser ligado a mais de 4 carbonos? Não. No máximo, você pode representar aí, ó, no máximo 4, certo? Agora, sim, se ele tiver 4 hidrogênios, ele não pode mais fazer nenhuma outra ligação. Por quê? Ele já vai ter as 4 ligações. Quando acontece isso na química, por exemplo, você coloca aqui CH4 e coloca outra ligação, a gente chama que houve aí a palavra bem feia, mas eu vou dizer, certo? Estrompou-se o carbono, colocou-se uma ligação a mais, e ele não comporta essa ligação, certo? No máximo, vocês vão encontrar o carbono fazendo, né, as 4 ligações, ou seja, CH4. E se ele tiver o CH4, vai ser só ele mesmo, não vai ter mais nenhuma ligação para cima nem para baixo, certo? O número máximo é 4. 4 ligações que o carbono faz. Nem pode fazer mais nem menos. Pessoal, esse carbono aqui que eu estou aqui marcando, eu quero saber a classificação dele. Ele é o quê? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Parece coisa boba, mas já caiu no Enem, certo? A gente vai já resolver uma questãozinha. Secundário. Secundário. Deixa eu ver aqui. Roberta colocou quaternário. Johanna colocou secundário. Vamos ver aqui. Olhe para ele e veja quantos carbonos. Só quantos carbonos tem ligado a ele. Aí você vai olhar. Isso aqui é carbono? Não. Nem esse daqui. São hidrogênios. Então, não conta com ele, certo? Ele está ligado a esse carbono e a esse outro carbono. Ou seja, tem aqui 2 carbonos ligados a ele. Então, ele vai ser um carbono do tipo secundário, certo? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vou colocar aqui um Szinho de secundário. Isso ficou um marca-texto. Esse carbono, ele é secundário. Deixa eu ver aqui. Esse daqui da ponta, ó. Ele é o quê? Quem se habilita? Primário.
Ana colocou primário, Raíssa também. Ellen foi que falou? Raimundo, Mas você está na conta de Ellen, né? exatamente. Ah, sim. Então, esse daqui, ó, que eu circulei, é sim um carbono primário, muito bem. Por que que ele é primário? Porque ele só está ligado a esse daqui. E lembre-se da minha dica. Todos os carbonos da extremidade, ou seja, quando ele está ligado somente a hidrogênio, todos eles da extremidade são primários. Todos, não tem para onde correr. Sempre os da ponta vai ser primário. Por quê? Porque ele só vai ter essa ligação aqui, ó, para fazer com carbono, porque as outras pertencem ao hidrogênio. E o hidrogênio a gente não conta, certo? Vamos resolver uma questãozinha do Enem, que aí vai reforçar mais ainda essa parte de classificação do carbono, certo? É uma questão de 2013, ela foi bastante comentada, muitas pessoas erraram ela, e ela não é uma questão difícil, certo? Foi uma questão mesmo para ninguém errar, assim, praticamente foi dada. Mas isso não quer dizer que a gente não possa errar, certo? Somos seres humanos, estamos aqui para aprender. Então, vamos lá. Ela traz no seu enunciado o seguinte: as moléculas de nanopúntions lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse dos jovens, estimular o interesse dos jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Nós temos aqui, ó, nanokid. Tem várias figuras dessa na química, certo? E cada uma delas recebe um nome. Essa daqui é o nanokid, certo? E aí a questão continua, né, com seu enunciado perguntando: em que parte do corpo do nanokid existe o carbono quaternário? E aí nessa questão vai entrar aquela parte de simplificação de cadeias que eu mostrei para vocês. Como vocês podem ver, não tem nem um hidrogênio, nem um carbono à amostra. Só quem é que está à amostra aqui? Que elemento é esse? Esse elemento aí, ó, é o oxigênio, certo? Você pode até pensar que seria só uns olhinhos mesmo para simbolizar os olhos, mas não é. É o oxigênio. Por quê? O oxigênio, enxofre, nitrogênio, os outros elementos, eles não são condensados na fórmula, como o carbono. Como eu falei para vocês. Somente carbono e hidrogênio não aparecem nessa fórmula aqui. Nessa maneira, na verdade, de representar a cadeia, certo? Aí a gente acabou de ver, né, o que é o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Eu trouxe aqui para vocês ficarem visualizando, né, e automaticamente já fazendo a relação com o desenho. Vamos estudar aqui esse desenho. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Por exemplo, ó, como eu falei para vocês, em cada extremidade vai ter um carbono. Em cada encontro de ligações, ó, aqui tem um carbono, certo? Isso aqui é um carbono. Aqui eu também tenho um carbono. Aqui, ó, é uma ligação tripla, isso daqui. Então, em cada extremidade aí, cada ponta da tripla tem um carbono. Aqui eu tenho outro. Cada encontrozinho desse, ó. Tudo isso que eu estou riscando aqui são carbonos. Pode não estar dando para entender, mas são carbonos. Cada curvazinha dessa, ó, do desenho. Parecia só um desenho bobo, né, besta, mas é uma molécula química, certo? Se utiliza-se muito de alguns desenhos desse, como foi dito no enunciado, para chamar mais atenção e estimular com relação às estruturas dos compostos orgânicos. Como vocês podem ver, é uma molécula muito grande, tem muitos carbonos nela. Então, cada encontrozinho desse tem um carbono, certo? Esses aqui, ó, são os oxigênios. Então, destaquei, ó, todos os carbonos que existem aí nesse nanokid. E aí eu queria saber de vocês, qual deles, lembrando, ó, a mesma coisa que eu tenho para esse lado, né, é igual para esse outro. A mesma coisa aqui nas pernas, ó, as mesmas ligações. E aí eu queria saber de vocês, qual
seria aí o carbono? Em qual parte do corpo desse boneco a gente pode encontrar um carbono quaternário? Quem se habilita aí a localizar? Nas mãos. Nas mãos? Será? Todo mundo. Ellen, no caso, Rodrigo, né? Ou Raimundo colocou aí a Johanna, Francisco. Tem certeza, pessoal, que é nas mãos? Quem acha que é nas mãos, né, está totalmente certo. Carbono quaternário, ele está localizado aqui nas mãos. Professor, eu não consegui visualizar, pelo amor de Deus. Ó, eu risquei aqui, mas era necessário, por exemplo, você fazer isso na prova, para você visualizar todos os carbonos. Quem já tem muita habilidade e não quisesse riscar, né, fazer todos os carbonos, tudo bem, poderia fazer direto. Mas era interessante fazer, né, essas localizações dos carbonos para mostrar de forma mais clara onde estaria esse carbono quaternário. E aí, como vocês falaram, né, ele está aqui na mão, não é nos dedos, certo? Esse carbono aqui do dedo está ligado somente a um carbono. Esse daqui também. Então, eles seriam primários, esses das pontas. Mas esse camarada aqui, ó, vou fazer até ele maior, para representar melhor. Esse camarada que está aqui, ele está fazendo, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, né, com 4 carbonos. Então, por isso que ele é um carbono quaternário, que é exatamente o que a questão está pedindo. E, obviamente, né, esse outro aqui, ó, por ser igual, também é quaternário. Mas em nenhuma outra parte do corpo do boneco vocês vão encontrar um quaternário, somente aqui na mão. Por exemplo, esse daqui, ó, eu circulei aqui. Ele é o quê, pessoal? Primário, secundário, terciário. Lembrando, aqui tem um carbono, aqui tem outro e aqui tem outro. Esse daqui seria o quê? Só para ver se vocês estão ligados aí. Esse aqui que eu estou pintando de verde. Qual a classificação dele? Eu acho que seria terciário. Terciário. Isso mesmo. Terciário porque está sendo ligado, ó, esses outros 3. Mas a questão já foi resolvida, né? Vocês que colocaram aí, acertaram. Deixa eu apagar aqui para ficar mais legalzinho. O carbono quaternário é exatamente esse aí que está na mão, né? Então, no caso, a alternativa correta é a letra A. Muitas pessoas erraram, certo? Achavam a questão muito... Olhou para o boneco e disse, Maria, questão difícil. E aí marcaram na doida, né? Conheci pessoas que relataram isso. E outras acharam muito, muito fácil, né? Para ser uma questão de Enem, mas a gente sabe que o Enem tem questões de todos os níveis, né? Tem desde as mais fáceis, as mais simples, bobas, que a gente chama, né? Até as mais, com os níveis mais elevados. Então, estejam preparados para isso, né? E aí não podemos deixar de acertar essas questões mais simples. Quem não visualizou esse carbono, aconselho que dê uma revisadinha na aula, certo? Desenhe esse boneco, ou se você puder imprimir, né, o material. Destaque todos os carbonos que tem nele, e aí pratique bastante, classifique cada um deles como primário, secundário, terciário, e aí vocês vão ficando mais fera ainda nessa parte, né? E aí lembre-se, é um conteúdo que pode parecer bobo, simples, mas que já caiu no Enem, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição para vocês perguntarem, certo? Me procurarem depois, se quiserem. Fique à vontade. E aí, na próxima semana, a gente vai iniciar, né, de forma presencial. E aí, claro que tem aquele formulário, né? Jefferson e Pedro vão dar as diretrizes, como é que vai funcionar direitinho. Mas próxima semana a gente vai dar continuidade, né, desse slide aqui,
nessa parte de classificação de cadeias. É uma das partes mais cruciais também desse conteúdo. Claro que é preciso que vocês tenham entendido tudo isso que eu falei hoje, certo? Pelo menos as partes principais. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar ou tem alguma dúvida? Tudo ok? Valton disse que não tem dúvidas. Pronto, então, mais uma vez, obrigada, né, pela participação de vocês. Vocês foram